E atenção, a disputa pelo comando de São Paulo e pelas duas vagas do Senado acaba de ganhar um novo capítulo. Uma pesquisa Vox Brasil, divulgada nos últimos dias, traz um retrato atualizado da corrida eleitoral e aponta um cenário competitivo para o Senado, enquanto na disputa pelo governo do estado de São Paulo, o levantamento indica vantagem para o atual governador Tarcísio de Freitas no primeiro turno. Mas tem uma estratégia aí da oposição para tentar pelo menos prorrogar isso aí. Mas o que esses números revelam sobre o momento político paulista? Quem aparece mais forte? Onde a disputa está mais equilibrada? E o que pode mudar até as urnas em outubro? São várias perguntas que ficam no ar. Então, hoje, vamos analisar os principais dados da pesquisa, explicar a metodologia do levantamento e mostrar o que os números indicam para a corrida ao governo do estado de São Paulo e ao Senado de São Paulo. É isso que você acompanha agora aqui no Quinta Pauta. Bom, pesquisa Vox Populi, divulgada nesse último domingo, dia 28, apresenta cenários acirrados na corrida eleitoral pelas duas vagas no Senado por São Paulo. No primeiro quadro, testado pelo levantamento, Marina Silva, do Partido Rede, tem 31,3% das intenções de voto. Na sequência, surgem André do Prado, do PL, com 26,5%, Simone Tebet, em terceiro, do MDB, que registra 25,8%, Guilherme Derrite, do PP, que assinala 25,3%. Ricardo Salles vem em seguida, do Partido Novo, somando 20,8%. E Paulinho da Força, do Solidariedade, 10,8%. Votos em brancos, nulos e nenhum somam 19,5%. Outros 25,1% não souberam ou não opinaram. No segundo cenário, vamos lá, Marina totaliza 29,8% em primeiro. Em segundo, André do Prado com 26,3%. Em terceiro, Derrite com 24,1%. Em quarto, Salles com 20,5%. Em quinto, Márcio França, que foi inclusive anunciado como vice de Fernando Haddad, do PT, na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O Márcio França aparece com 15,7%. E em sexto lugar, Paulinho da Força com 11,3%. Nas eleições desse ano, estarão em disputa 2/3 das cadeiras do Senado Federal, o que significa que cada unidade federativa vai eleger 2 senadores. Entre os possíveis candidatos, cada entrevistado pelo levantamento pôde escolher até 2 opções. Foram ouvidos 1.480 eleitores paulistas entre os dias 25 e 27 de junho, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro do levantamento é de 2,55 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa da Vox Brasil também mostra que Marina é a mais rejeitada entre os candidatos. Ao serem perguntados em quem votariam, 34,8% dos entrevistados responderam o nome da ex-ministra do Meio Ambiente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui também os últimos números para governador do estado de São Paulo. Bom, hoje participando conosco aqui do Quinta Pauta, vamos trazer aqui os nossos convidados. Temos aqui o nosso querido Paulo Schneider, a doutora Adriana Matos e também o professor Fabião, né, para a gente poder confabular o que está acontecendo nessa questão aqui. Bom, então vamos saber aqui o que vai acontecer daqui para frente. Nessa pesquisa para senador, ô Paulo Schneider, algo chama a atenção ou você acha que está tudo dentro do que era esperado? Não, lógico que chama atenção, né, Santiago? A gente chama atenção aí nas 2 candidatas que não são do estado de São Paulo, né? Que tem, principalmente da Marina Silva, que tem uma taxa de rejeição absurda, né? A Marina Silva... Bom, a Simone, vamos começar pela Simone Tebet. Eu gosto da Simone Tebet, adoro ela. Ela dá pra gente ficar falando aqui o dia inteiro. Bom, Simone Tebet é o seguinte, cara. Quando ela foi candidata a presidente da República, quem tem memória fraca, porque aqui tem muito imbecil que não lembra das coisas, né? Então, a gente tem que avivar sempre a memória desses imbecis aí. Imbecis, viu? Não é imbecis que nem Erika Hilton chama das mulheres de imbecis, cis, que são cis, tá? Imbecis mesmo, com problema mental. A Simone Tebet,
quando ela perdeu as eleições para a candidatura da presidente da República, ela deu uma declaração que isso aí, o pessoal das outras campanhas tem que puxar na internet, porque essa declaração, ela disse assim, a jornalista perguntou para ela sobre o Lula, né? Aí ela falou, o Lula não teria coragem de me convidar para o governo dele, porque ele sabe que eu não sou da laia da turminha dele. Essa foi uma declaração da Simone Tebet. Outra declaração da Simone Tebet em relação ao Lula foi chamando ele de ladrão, foi chamando ele de um monte de coisa. E, em compensação, ela aceitou ser ministra do governo do Lula. Outra também que fez a mesma coisa, a mesma palhaçada, foi a doutora Marina Silva, né? Porque ela tem doutorado, tudo, né? Tem que chamar ela de doutora, né? Marina Silva também, ela foi ministra do governo do Lula, depois brigou com o Lula e saiu brigada com o Lula, chamando o Lula de ladrão, chamando o Lula que não respeitava ela como ministra na época, meteu o pau, disse que nunca mais ia participar do PT, tanto é que ela saiu do PT, ela entrou para esse outro partido aí, e continuou por isso mesmo. No Acre, onde ela mora, os índios lá detestam Marina Silva. Detestam Marina Silva. Porque a Marina Silva quer manter os índios na época primitiva, né? Ela acha que os índios ainda têm que andar de arco e flecha, né? Tem que caçar para sobreviver. Ela tem aquela figura, só que ela mora em bairro nobre de São Paulo, né? Ela não mora no Acre, ela não mora no meio da floresta. Ela mora lá no Itaim, ela mora no Brooklyn, ela mora em bairro nobre de São Paulo, mas ela quer que os índios lá da onde ela nasceu, lá no Acre, continue caçando de arco e flecha, né? Sendo extrativista, tem que entrar no meio da floresta com aquele calor absurdo lá para catar as frutinhas, para sobreviver. Ela não quer ver o desenvolvimento daquela região jamais. Ela não quer que o índio estude, que o índio seja engenheiro, que o índio seja médico, que o índio progrida na vida. Ela não quer isso. Ela quer que continue naquela... manter os índios realmente naquela escravidão, né, de séculos passados, quando os portugueses aportaram aqui no Brasil. Ela quer isso aí. Então, no Acre, ela não se cria. Então, ela tem que vir, esse povo tem que vir para cá. Tem que vir para São Paulo, que muitas vezes, aí volta a chamar de novo esses imbecis, que não sabem as histórias desse povo. Que nem Simone Tebet, no Mato Grosso do Sul, onde ela é, lá 70% é bolsonarista. E ela era uma pessoa que veio do agronegócio. O pai dela foi senador da República. Lá ela não se elege nem para síndica de prédio no Mato Grosso do Sul. Se colocar ela no prédio que ela mora lá, se tiver 9 andares, 12 andares, um por andar, ela não se elege nem de síndica no Mato Grosso do Sul. Então ela tem que vir, esse povo tem que vir para São Paulo. São Paulo eles acham que a gente não tem memória, que aqui é a metrópole, o pessoal trabalha demais, não vai se lembrar desses problemas que aconteceram no passado, mas eu estou aqui para avivar a memória desse povo aí. Ô, professor Fabião, uma coisa que eu vi nessa pesquisa que chama atenção, acho que a gente poderia até continuar colocando aqui o resultado da pesquisa na tela, para a gente poder acompanhar, é que a gente vê ali os nomes, né? Uma coisa que chama atenção do lado positivo é que o André do Prado, aquela indicação do Eduardo Bolsonaro, parece que está virando, né? Ele passou a Simone Tebet ali, no primeiro cenário, onde a Simone Tebet aparece. O segundo cenário é que não tem a Simone Tebet e tem o Márcio França, né? Só isso que muda. Mas a gente vê que o André do Prado está em segundo lugar, logo atrás da Marina Silva. Mais uma coisa que chama atenção de forma negativa é a candidatura do Guilherme Derrite, porque o Guilherme Derrite, na minha opinião, e na opinião de muitos, até pelo trabalho que fez como secretário de Segurança do Estado de São Paulo, era para estar em primeiro lugar, e não está. Parece que não está vingando, né? Vamos dizer assim, como se diz no português. O que você pode falar sobre esses dois lados da história aí? O do Prado, que é uma pessoa desconhecida perto do Derrite, mas por ter a indicação de Eduardo Bolsonaro está em segundo, inclusive Eduardo Bolsonaro vai ser o suplente dele, né? O André do Prado. E o Derrite, que aparece, mas não aparece, o Fabião.
Oi, o Santiago, eu adorei a fala do Paulo, que foi muito didática. Eu adoro gente assim, viu, Paulo? Cara, eu sou professor, né? E quando a gente fala com convicção, isso facilita com que as pessoas percebam a nossa verdade, viu, Paulo? Né? Então, adorei a tua fala. Agora, a Tebet, pelo que eu entendi, e o Márcio estão fora do processo, né? Então, nós temos não, 6 no caso, nomes... a Tebet está dentro. A Tebet ainda está dentro, né? O Márcio está fora. Ela tem possibilidades de participar de ir para outras funções dentro do processo de eleição desse ano. Agora, eu vou fazer uma avaliação. Esses 8 nomes são melhores que o astronauta. Porque o astronauta ele não veio para a Terra ainda, né? Não sei onde ele está, cara. Não sei se ele está escondido, se ele está numa câmara de silêncio. Ele simplesmente não se manifesta nas redes, ele nunca apareceu no meu algoritmo. Então, assim, é triste ter... Né, a pessoa ser discreta na política, eu acho inteligente, porque a história dela está na sua votação, nas suas pautas que ele se manifesta. Agora, o nosso senador, como é que é o nome dele todo? Eu esqueço o nome dele. O astronauta, né? Ele infelizmente, não tem participação política. É o Marcos Pontes. Pontes, isso, agora eu lembrei. Ele foi filiado ao PSB, ele é uma invenção do Márcio. O Márcio é um cara incrível, né, como político. Ele já convidou o Marcelinho Carioca, que era do Corinthians, que também não deu certo. Ele já convidou a Rosana Vale, ele inventou a Rosana Vale. A Rosana Vale veio para o PSB, foi eleita a convite do Márcio. Então, o Márcio é um cara que sabe jogar o jogo. Eu sou suspeito, sou amigo pessoal dele. Nós somos meio contemporâneos, ele é 3, 4 anos mais velho que eu. Sou muito amigo do Caio, em função das pautas que Caio abraça. Tá? Então, assim, o Senado para o Estado de São Paulo ele é muito importante. E só assim, um comentário que eu achei legal, que a Marina Silva, hoje, ela mora em Santos, viu, Paulo? Exato. Ela mora em Santos e o marido dela chama-se Fábio. Então, assim, eu tenho muita amizade com a Marina. Vou só fazer um registro aqui, porque a saída dela do governo Lula nunca saiu na imprensa, Paulo. Como já faz tempo, foi em 2008, tá? Eu posso falar já para você. Eu sempre falei, né? Sempre falo quando eu dou minhas entrevistas. Ela nunca me falou isso abertamente, mas ela saiu porque ela se recusou a assinar o contrato de renovação da energia nuclear de Angra. Tá? Então, assim, isso para mim me fortaleceu o meu laço, porque eu tenho fortes ressalvas com a energia nuclear, saca? E tem até séries da Netflix, como aquela série Dark alemã, se eu não me engano, uma série alemã, não sei se já ouviu falar dessa série. Se alguém conseguiu ver até o final, vai ganhar um prêmio, porque é muito complexa. Então, a energia nuclear ela tem muitas ressalvas. O Brasil, em função de ser uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, que é a hidrelétrica, que infelizmente acaba comprometendo rios, no balanço de geração de energia e dano ambiental, a conta fecha. É triste falar isso, né? Porque movimentos de, infelizmente, comunidades indígenas, ribeirinhas acabam sofrendo. Mas eu estou fazendo um parâmetro porque, como o público do Santiago, que é uma galera focada e que gosta de política, eu acho que essa liberdade que você dá para a gente é a possibilidade de falar para o pessoal, gente, a escolha do senador, nós vamos ter 2 votos, é isso, Paulo? Nós vamos votar em 2 candidatos, né? Tá? Eu acho que a gente vai ter... Eu conheço particularmente o André é um daqueles políticos, o André do Prado, ele já foi deputado, ele é muito conectado com o Tarcísio, então provavelmente ele está se conectando com o Tarcísio para ver se... E o Derrite faz parte desse grupo de pessoas que é tiro, porrada e bomba, ou seja, que é um cara faca na caveira, como a gente diz na gíria, né, da familiar e do boteco da esquina, né, Santiago? Que é o cara que defende aí as forças públicas, né, as polícias. Eu acredito muito nesse debate dos territórios, né? E aí, só para finalizar minha fala, eu creio que o brasileiro ele talvez não conheça um dos políticos mais incríveis que o mundo já teve. Pô, mas era brasileiro? Sim. Ele foi prefeito de Curitiba e governador do estado do Paraná. O nome dele, não sei se vocês lembram dele, chamado Jaime Lerner. O Jaime Lerner, em 1978, Santiago, recomendo para a doutora Adriana, para o Paulinho, a leitura do livro do Jaime,
que é chamado acupuntura urbana. Todo mundo deve lembrar o que é acupuntura, que é aquela terapia com agulhas oriental. O Jaime, o que ele faz? Como ele é arquiteto urbanista de formação, ele pega um mapa de Curitiba, um mapa do Paraná, e ele coloca as agulhas vermelhas, laranja, verde, azul, ou seja, ele cria uma nomenclatura, tipo uma pantone de cores, para estabelecer quais são os problemas dos territórios. Então, eu sonho com uma geração de políticos, principalmente gestores e seus secretários, que façam acupunturas urbanas nos seus territórios. Na cidade de Santos, a gente sabe onde está o maior desafio político da cidade de Santos. São as pessoas em situação de risco extremo de saúde e condições mínimas que estão nas palafitas. A prioridade, todo o dinheiro que Santos conseguir arrecadar acima da manutenção da cidade como um todo, tem que ser investido para retirar essas pessoas dos ambientes de ocupações subnormais, que a gente chama tecnicamente. Então, assim, essa acupuntura urbana é algo que a gente pode ver, Santiago, a doutora Adriana e Paulo, a gente começar a fomentar, porque quando uma cidade, um território faz isso, a gente tem uma política efetiva. Ela sai da questão só da narrativa, como o estabelecimento de prioridades, né, que o governo de Santos faz com a escolha do dinheiro para as emendas para recursos. Então, assim, são tantas coisas, e aí que a gente tenha esses senadores antenados com isso, porque alguns desses nomes, de verdade, são, independente de direita e esquerda, são nomes que acredito possam representar nosso Estado. Desculpa me alongar. Perfeito. Ô, doutora Adriana, agora aquela pergunta, você acha que esse quadro que a gente está vendo aqui da Marina Silva em primeiro, que ela está desde o começo em primeiro, né? O que está mudando, vamos dizer, do segundo lugar para baixo. Você acha que a Marina Silva ela já está garantida no Senado de São Paulo? E caso você ache que sim, quem seria a segunda pessoa que vai pegar a segunda vaga? Na sua opinião, doutora? Olha, primeiro eu vou dar minha opinião do coração. Eu espero que ela não esteja garantida em primeiro lugar. Isso é um fato, né? Primeiro que eu só ouço falar mal dela. Eu não ouço assim coisas. Eu não sei. Eu não sei o que a Marina Silva fez de bom pelo meio ambiente. Eu não sei. Por exemplo, quer ver? Vamos falar da Thelma. Todo mundo sabe que a Thelma lutou contra a privatização do porto. Se isso é bom, se isso é ruim, não é a questão aqui para mim. A questão é que todo mundo sabe disso, porque ela fez um movimento violento, né? Saiu no jornal, ela fez assim uma bagunça, né? Fez uma batucada e chamou a atenção do país todo. Vamos falar assim, né? Grosseiramente falando. E é uma questão muito sensível, o maior porto da América Latina, uma questão importante para o país e tal. Todo mundo sabe disso. Eu não sei o que a Marina Silva fez pelo meio ambiente. Ela tem uma pauta de defesa, ela é do meio ambiente, eu sei. Mas eu não vi nenhum ato concreto. Assim, não conheço. Eu estou aqui, inclusive, está aí o professor Fabião, né, que é um biólogo. Fui ver o que era aquilo que estava escrito embaixo aqui. Como é que é? Anticorpo de Gaia, não sabia o que era, fui buscar. Então, assim, uma pessoa que tem mais propriedade para falar para mim, ou até o Paulinho, que é um político, né? Mas já que a gente está com um biólogo aqui, vamos dar a César o que é César depois para ele falar sobre isso. Eu não conheço. Só que o que nós temos que falar aqui, que eu venho falando da questão de vereador, o Senado, não são palavras minhas, tá? Foram palavras ditas aqui e na mídia de grande circulação. O Senado é o céu para o político. Então, você que vai votar é aquele que responsável dá o céu para o político. Então, você não pode reclamar. Aqueles planos de saúde do Sírio-Libanês, quanto ganha um senador, é que nem aqui em Santos. A gente já cansou de falar, e quando tiver a candidatura para prefeito, e se eu tiver no programa, eu vou falar sempre, você é responsável por dar R$17 mil de salário para um vereador desqualificado, que não tem nem formação superior, nem uma pós-graduação, que agora você tem que ter formação superior e pós-graduação, é básico. Eu não estou tirando o mérito e a competência e a habilidade de pessoas que não têm formação no terceiro grau. Não é isso. Mas, se para um delegado ele tem que ser formado para várias profissões públicas, a pessoa tem que ter um terceiro grau, por que para político, com uma função tão importante, não tem essa exigência? Só ter oratória, fazer videozinho de denúncia e acabou?
Sabe, aquela coisa que a tiazinha fala, ai, vota no neto da minha sogra, sei lá, vota no neto de não sei quem. Gente, fora as emendas e um monte de cabide de emprego. Então, a gente tem que começar a falar para as pessoas, o bolso, o que mais dói na vida da pessoa, tirando a saúde em primeiro lugar, é o bolso, e do governo e do país é o bolso. Então, você chega de dinossauro, né? A gente precisa mudar, chega de dinossauro aí na política, já deu, já fez o que tinha que fazer, ela tem um doutorado, né? Mérito dela. O que ela fez? Chega, gente, já teve oportunidade de mostrar o que é esse negócio de reeleição, né? Vamos botar aí uma candidatura de 5 anos, de uma vez só, então, para dar tempo de fazer as coisas num país, ou 4 anos e meio, não sei. Mas chega de reeleição, a pessoa tem aquela oportunidade, é vida ou morte, é mata-mata. Fez, não fez, acabou. Né? E esses caras, eles ficam aí, são 8 anos, gente, 8 anos de vida boa, boníssima, porque eles têm empregado para tudo, funcionário para tudo, sabe? São pessoas que são tratadas igual madame. Não tem madame, mas vamos falar assim, é madame e madame ali, sabe? Com todos os privilégios. E você, votante, é responsável por dar todos os privilégios para essas pessoas. Então, vamos começar a falar aqui de forma bem didática, breve e direta, para as pessoas começarem a entender. Esta mulher, esta pessoa, eu acho que já fez o que tinha que ser feito, já deu tempo. Qual é a idade dela? Eu vou ver aqui qual é a idade dela, rapidinho. A idade dela. Vamos ver a idade dela. 68 anos, gente. São até 76 anos, ela vai estar lá. Você está com força para brigar? E tu veio para São Paulo, está morando em Santos, veio para São Paulo. Né? O que ela fez em São Paulo? Né? Veio para São Paulo de estratégia política. Vamos abrir os olhos das pessoas, estratégia política. E uma coisa assim, mais importante do que o privilégio que o povo dá quando vota em certos candidatos. A gente precisa de um Senado de direita. O que gente de esquerda está fazendo no Senado? A gente precisa do Senado para combater abuso de presidente. A gente precisa de Senado para combater abuso no Poder Judiciário. Doutora, mas tem uma vertente nisso aí. Hoje, o Senado é mais direita do que esquerda. Cá entre nós, né? A gente precisa procurar pessoas que realmente entreguem a direita. Mas, Santiago, está mais centrão ou está de esquerda e direita? Não, porque a metade se vendeu. A metade se vendeu. Essa aqui é a verdade. Está mais de centro, como é que está o Senado? É mais centro? Quem são essas pessoas que a gente vai colocar lá? Eu acho que essa é a pergunta, né? Quem são essas pessoas? Você está avaliando quem é? Você está analisando quem são? O que elas fizeram no passado? Porque nós colocamos lá um Senado mais direita, em comparação à esquerda, tem mais direita, ou tinha, né? E hoje a gente vê que os caras da direita votam com a esquerda. É isso que está acontecendo. Mas eles são mais de centro ou mais de direita, Santiago? Eu queria... A Marina é esquerda. A Marina é esquerda, o André Prado... Os que estão lá. Não, os que estão lá. Ou mais direita, quando entraram? É mais direita. O astronauta é de direita. O astronauta é de direita. Falei de direita e votou com 44 do Centrão. Adriana, desculpa me atropelar. 44 do Centrão, segundo a IA. 44 do Centrão, o restante Gente, eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu já falei para o Santiago, eu detesto política, eu não sou cientista política, eu não sou analista política, eu só tenho que estudar, a pauta e eu estou aprendendo muito. Não, mas o que a senhora fala tem a ver, doutora. Então, eu sou aquela pessoa que fala com quem odeia política. Então, é exatamente isso que a gente Só que eu vivo no sistema. Felizmente, infelizmente, eu estou pagando também. Tem dias que é 40, tem dias que é 30 e pouco. Mas você vota, né, Adriana? Você vota, né? Você gosta de votar. Eu voto sempre. Porque, isso é importante, eu fiquei assustado, cara. Independentemente de odiar política, eu falo muita gente deu sangue, morreu para a gente poder votar. Então, apesar de eu achar que o voto não deveria ser obrigatório, eu sou uma pessoa que voto sempre, sempre. Minha mãe também, passou de 70, ela está com 7,6, também vota, vai fazer 7,7, vai votar, também vota. Eu acho o voto importante, porque depois você não pode reclamar do que está acontecendo. Exatamente. Mas, para mim, centro não é direita.
Centro é direita quando quer, quando é bom para ele, a esquerda quando é bom para ele. Então, para mim, centro, no meu achismo aqui, que não sou uma analista política, para mim, centro não serve para nada. Ou é de direita ou de esquerda. Tem que ter oposição, tem que ter mas uma grande parte de centro não serve. Então, o que me deixa também muito, assim, eu espero que a gente não pode muito acreditar em pesquisa, mas pouco derrite. A gente está com uma questão nevrálgica no país, que é segurança pública e corrupção, né? Inflação, corrupção. Isso é nosso sistema nervoso central do país. E aí, um cara que batalhou aí, que todo mundo viu, que aí sim, o que a Marina fez? Não lembro, mas o que o Derrite fez? Todo mundo viu. Mas é isso que eu estou falando, doutor. Olha lá, e quem está em primeiro hoje é uma Marina, que é esquerda, em segundo é o André do Prado, que é esquerda, em terceiro é a Simone Tebet, que é esquerda, em quarto lugar é que vem o da direita, que é o Guilherme Derrite, em quinto lugar o Ricardo Salles, que é outro direita. Quer dizer, os caras estão para trás. É isso que eu estou dizendo. Aí a gente volta naquela questão do Bolsonaro. Quantos não traíram ele? Fala para mim. Então, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Por isso que hoje o Senado é esquerdado. Por quê? Porque a maioria era direita, mas os caras viraram o naipe. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente vai colocar. Vai colocar o André do Prado? Eu já não colocaria. Mas o Eduardo é suplente dele. Suplente é suplente. É outra coisa, cara. Agora, eu colocaria o Guilherme Derrite e o Ricardo Salles, se eu sou de direita. Jamais colocaria o André do Prado. E a gente está vendo o que diz a pesquisa, ó. É tudo esquerda, os três primeiros ali. Então, quer dizer, para falar em direita, é só do quarto em diante. O que eu acho só é que as pessoas têm que ter uma certa coerência. Eu sempre bato nessa tecla, né, na coerência. Eu vou citar só um fato que eu vi, uma entrevista da Marina Silva para uma jornalista, ela falando que quando ela tinha que estudar, quando ela estava na floresta, quando ela era mocinha, ela andava com uma espingarda no ombro para não ser atacada, tanto por garimpeiros ou por índios, essas coisas, até chegar na escola dela. Ela andava armada, ela andava com uma espingarda, ela ia e voltava com a espingarda embaixo do braço. Agora, ela vem votar contra, por exemplo, o porte de arma para as propriedades rurais. Ela vem votar contra isso. Então, quer dizer, uma mulher... Isso, né? Uma mulher... Essa hipocrisia que eu bato. Eu só acho que a pessoa tem que ser... Eu só bato sobre isso. Então, se a pessoa... ela o André do Prado, Paulinho, o André do Prado, estou vendo ali, ó, PL, ele é do PL. Pô, esse é o lobo travestido de cordeiro, velho. Não, mas é exatamente isso que você falou. O pessoal está votando em quem? Está votando no Eduardo Bolsonaro. Não está votando no André do Prado. Essa que é a verdade. Então, quem está chamando voto, quem está puxando voto aí é o Eduardo Bolsonaro. Ele só está servindo de marionete, só está servindo de em vez de brigar, por que ele não apoiou um Ricardo Salles? Por que não apoiou um Guilherme Derrite? Então, né? Questão, né, cara? Vamos falar sério, vamos brincar. Para mim é brincadeira. Esse é o tipo de coisa que a direita brasileira faz, né? Eles conseguem desagregar. É um negócio assim. Neles mesmo, cara. É brincadeira. Eles brigam contra eles mesmo. Santiago, vamos trazer aqui. Oi, doutora. Santiago, posso perguntar para o professor Fabião aí o que a Marina fez num ato pelo meio ambiente que fala, não, ela fez isso. Oi, Adriana, estou ouvindo aqui, ó. O pessoal está na minha obra aqui, vocês vão ouvir uns barulhos de fundo. Deixa eu te falar. Na verdade, a Marina, ela tem uma história. Eu contei uma das histórias que eu reputo mais importante, que foi essa não assinatura. Mas ela não assinou, colocar alguém no lugar dela que assinou. Tá? Então, assim, é triste, porque foi uma decisão de governo a história da energia nuclear. Né? E Angra 2 não foi completa, ou seja, falta tipo 62 bilhões para finalizar a obra. Estou te dando. Agora, a Marina ela tem o que a gente chama na política de formação humanística. Tá? Então, ela tem, além da questão da religiosidade, né, por ela ser da vertente evangélica, então, eu ia fazer esse comentário, grande parte desse volume de eleitorados que ela tem são do público evangélico. Tá? Então, isso é importante, vocês saibam, não são só ambientalistas. Né? E o meu voto na Marina, é uma das minhas senadoras, eu vou votar na Marina, tá? Eu estou seguro já com isso.
o outro senador ainda não escolhi, ainda vou escolher. Mas a Marina é uma pessoa que, além de eu ter uma relação pessoal, até mandei uma foto pro Santiago, eu e ela, há 2 semanas aqui, que ela está morando em Santos, tá? Mandei uma foto, tive com ela recentemente. Ela esteve anteontem, na Vila dos Pescadores, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma das áreas de vulnerabilidade ali na divisa entre Santos e Cubatão, tá? Onde está tendo uma série de cuidados novos, inclusive, viu, Paulo, o dia que você quiser conhecer lá, tem um modelo muito legal que o Cubatão fez, são casas flutuantes nas áreas de manguezais, sabe? Como alternativa arquitetônica. São coisas experimentais que eu gosto muito. Já o projeto Palafita de Santos eu não gosto muito, depois eu entro nesse detalhe. Mas essa questão... É muito legal o nosso debate, porque a gente está falando, como sempre, a verdade, nossa verdade, e eu explicando para a Marina a questão da recuperação do manguezal que a gente fez ali naquela área, não sei se vocês conhecem, onde era o antigo Butantã e o Mangue Seco, tá? Ali na Ponte Nova. Vocês já passaram pela Ponte Nova, saindo ali do São Manuel, indo para a Zona Noroeste? Já passaram a Ponte Valência? Para ali na prainha, no Mangue Seco, ali na Ripicon. Tá um projeto muito interessante de recuperação de manguezal, tá? Eu tive a honra de participar. Então, assim, a gente aqui, o Santiago conseguiu juntar nós 3, viu, Adriana? Eu, você, e a gente tem um respeito gigante pela opinião alheia. Eu acho que isso é o grande barato de fazer política, sabe? Eu não vou ser você não vai ser minha inimiga nunca. Não. Porque você tem a posição de ideias e essa liberdade do voto, gente. É isso que a gente tem que falar. As pessoas têm que sair de casa consciente. Elas não podem, imagina pensar que no Brasil existia uma estratégia de mandar fazer santinho. Olha o que eu vou falar. Registra isso aí, Santiago. Existia uma estratégia de mandar fazer santinho de papel para jogar na porta do local eleitoral, dos colégios de votação. O Paulo está lembrando disso, né, Paulo? Lamentável, né? Era uma sujeira danada. Não, na expectativa que a pessoa que entrou falar não tem que votar. Ela ia se abaixar, pegar no chão e votar. Isso é bizarro, cara. Não, Fabião, nessa última eleição para vereador, né, eu moro ali em frente ao Liceu, né? O Santiago sabe disso, né? Eu fui um dos que chamou até a polícia, né? Teve um candidato a vereador que colocou uma placa no terreno baldio, né, Santiago? Você lembra disso? Bem em frente. Eu fui uma das pessoas que chamaram a polícia sobre isso. São canalhas. Ninguém vai chamar a gente de canalha se tomar uma invertida. Concorda comigo? Concordo. Cara, porque a gente tem uma postura, a gente tem a nossa história. E é isso que a gente precisa, de pessoas que... Então, viu, respondendo para não alongar, a Marina tem uma história. Se a pessoa... Eu vi tua fala, você estabeleceu uma conexão diferente do que a Marina ela é, entendeu? Porque a importância hoje é que as pessoas pesquisem a história política dos seus candidatos. Se vai votar ou não, o importante é que ela vote alguém. E, infelizmente, que seja o menos mal na avaliação. Se ela olhar os 8 que estão aqui nessa foto, tá? O Ricardo Salles, carimbaram o Ricardo Salles, que é um sujeito muito inteligente, muito observador, muito pragmático, é um cara conectado ao agronegócio. E aí, não dá para ser hipócrita. Eu sou biólogo. Eu sei que o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia está sendo queimada para virar pasto. Só que é o preço de um Brasil agro que eu não quero que continue assim. Eu quero que o Brasil traga as empresas, traz a planta da BYD para cá. Nós perdemos a Toyota agora, nós precisamos ter indústria, não só agronegócio, porque o agro é a lógica de plantar. E aí, só para contar uma história para vocês que eu acho que vale a pena, eu fiz recentemente uma palestra sobre saúde planetária, Paulo. Olha o tema. Saúde planetária. E falei que o Brasil, infelizmente, perde seus biomas, perde a Amazônia, perde o Pantanal, perde a Mata Atlântica, para se transformar em área de cultivo e plantio. Aí, no final, o pessoal, parabéns, Fabião. Tinha um senhor no final, falou, queria fazer uma palavra com o senhor. Eu falei, pois não. Aí o senhor falou do agronegócio. Aí ele falou, pois não, eu queria dar uma contribuição. Eu falei, ele me olhou nos olhos e falou assim, Fabião, você sabia que os chineses estão plantando na África? Vocês sabiam disso ou não? Os chineses estão dominando tudo lá. Eles estão plantando soja na África. Aí, quando ele falou isso, eu falei, cara, eu não sabia que estavam já tão evoluídos assim. Ele falou,
E aí, qual é a lógica disso para a gente, para o nosso telespectador, as pessoas estão tendo a paciência, graças a Deus, de nos ouvir e aqui deixar no digital? Os chineses estão plantando na África porque está na metade do caminho. Os nossos navios de soja, que a COF... Ah, é perto. Exatamente, que é metade do caminho. Já foi falado até perto. Pegar a soja brasileira, Paulo. Então, ou seja, não é falar que o chinês é nosso amigo, o americano. Nós temos que ter soberania. E para ter soberania, nós temos que ter um povo que apoie os seus mandatários. Então, o racha lá do Trump, que briga com as pessoas, os migrantes, né, aquela coisa toda, ele faz um jogo de cena, entendeu? E na China não tem jogo de cena, porque as pessoas... A minha irmã acabou de ir para a China, não encontrei com ela para me falar a visão da minha irmã sobre a China. Eu nunca fui, não posso falar de um país, mas eu fico meio assustado. Né? Então, assim, o Brasil, quando a pessoa enxerga o Brasil nesse contexto mundo, o cidadão passa a ter mais qualidade de voto, mais opinião, consegue sentar num bar, conviver com a diferença, como a gente está aqui, pacificamente, dialogando. Isso é uma democracia forte, consolidada, que a gente precisa para o nosso país. O resto é dia a dia, são medidas econômicas protetivas de mercados específicos. Né? Hoje, para ter carro no Brasil, você tem que estar da classe média AAA. Né? E aí as sucatas que contaminam o solo, que pinga óleo, o motor queima mais combustível, né, Santiago? Ou seja, então, a quem interessa isso? É um sistema doente. O Brasil precisa fazer, vou repetir em homenagem ao Jaime Lerner, muita acupuntura. Colocar onde estão os seus pontos nevrálgicos e estabelecer prioridades da arrecadação do dinheiro público para diminuir essas diferenças sociais. Perfeito. Bom, vamos trazer aqui a segunda parte, então, do nosso Quinta Pauta, que ainda está faltando aqui a pesquisa para governador. Nós trouxemos aí o quadro e debatemos sobre os senadores, e agora a pesquisa Vox Populi Brasil, divulgada também nesse domingo, dia 28, indica que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seria reeleito ainda no primeiro turno. O chefe do Executivo paulista aparece com 51,8% das intenções de voto contra 37,5% de Fernando Haddad, do PT. Votos em brancos nulos e nenhum somam 4,1%. Outros, 6,6%, e não souberam responder ou não opinaram. Até o momento, a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes apresenta um número reduzido de pré-candidaturas. Semana passada, o deputado federal Kim Kataguiri, do Missão, e o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, desistiram de concorrer ao governo paulista. Ainda de acordo com o levantamento desse domingo, a gestão do governador Tarcísio é aprovada por 61% dos paulistas. Outros 31% desaprovam a administração e 5,4% não souberam responder ou não opinaram. Foram ouvidos 1.480 eleitores paulistas entre os dias 25 e 27 de junho, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro do levantamento é de 2,55 pontos a mais ou a menos e o índice de confiança de 95%. Bom, aqui a gente vê uma projeção nessa questão do Tarcísio que é bem diferente, né? A gente vê uma supremacia, né? Uma posição bem avantajada dele, isso desde o começo de todos os institutos de pesquisa. E, ao mesmo tempo, a gente vê duas desistências de dois candidatos que possivelmente poderiam entrar na briga como uma terceira via. Então, não há espaço para a terceira via, isso aí eu acho que é de concordância geral. Mas aqui no caso do Tarcísio, como é que fica agora? Como é que fica agora? É que o Márcio França iria se lançar numa candidatura única, pelo PSB, né, desculpa, e justamente para confrontar o Tarcísio junto com o Haddad. Mas, claro, que foi uma estratégia do Márcio França, né? Foi chamado na semana passada, na quarta-feira, teve reunião com o presidente Lula, na reunião estavam Márcio França, Lula e também o Alckmin, onde foi pedido para que ele fosse, ou seja, né, no caso, o vice do Haddad. Ele não queria, né? Teve lá aquela discussão, não, eu quero a minha concorrer sozinho para governador, mas acabou aceitando a proposta de ser vice do Haddad. Então, já está confirmado, né? Vice do Haddad. E ele está entrando por quê? Porque o próprio PT já reconhece que o governador Tarcísio será reeleito. Mas, estão querendo com que ele seja reeleito só no segundo turno.
Então, o Márcio França entra como uma peça fundamental para atrapalhar justamente essa logística. Ou seja, do Tarcísio não ser eleito já no primeiro turno, porque, caso isso aconteça, o Tarcísio teria o segundo turno todo para poder ajudar integralmente o candidato à presidência da direita. Então, quer dizer, são cálculos, né, o Paulinho? O PT sabe que vai perder em São Paulo, a não ser que aconteça sei lá, um meteoro caia lá no meio do Republicanos e leve o Tarcísio junto. Fora isso, está na mão. Mas é uma estratégia essa, né? Como é que você vê isso? Santiago, eu acho que os nomes que o PT escolhe para combater o Tarcísio, realmente, você vai me desculpar. Eu morei em São Paulo na época que o Haddad foi prefeito, né? Ele foi prefeito de 2013 a 2016. Eu morei no Bom Retiro. Eu tinha um apartamento lá, eu subia e descia direto e ficava lá em São Paulo de segunda a quinta e voltava aqui para Santos. Cara, foi um dos piores prefeitos. Eu não dependia, né, do assistencialismo da prefeitura, essa coisa toda, né, graças a Deus. Mas quem dependia, por exemplo, de policlínicas, essas coisas, principalmente eu via muita reclamação nas policlínicas ali do Bom Retiro, policlínicas do Brás, né, que era a área que eu sempre estava naquela região, e o pessoal reclamava demais de falta de médicos, falta de medicamentos, filas intermináveis, um monte de problemas ali que a cidade de São Paulo teve na gestão do Haddad quando foi prefeito. Tanto é que é simples assim. O Haddad foi uma gestão prefeito só. O Haddad não teve continuidade na segunda gestão, né? Então ele não se reelegeu com toda a máquina, com todo o poderio que tem a cidade de São Paulo. Nós estamos falando, a cidade de São Paulo, ela tem poder econômico muito maior que determinados estados brasileiros de recursos. Então, você vê que é complicado. Mesmo com a máquina na mão, o Haddad não conseguiu a reeleição. E infelizmente, falando aqui como empresário, o Haddad foi um péssimo ministro da economia para o Brasil, né? Essa que é a realidade. Nós temos hoje aí a nossa taxa de juros aí girando em torno de 15% e gente falando que vai aumentar mais, né? O risco Brasil está um dos mais altos do mundo, né? A nossa taxa aí de inadimplência, que nem a doutora Adriana falou, é um absurdo. Nós estamos falando em 82 milhões de pessoas inadimplentes. Quase a metade das famílias brasileiras estão inadimplentes. Inadimplente não porque estão deixando de trabalhar ou porque não querem pagar as contas. Não estão conseguindo pagar as contas. Essa que é a grande diferença. Né? Você vai no mercado aí diariamente, você vê o aumento dos preços. A doutora Adriana falou muito bem aí, o preço do pó de café é um exemplo clássico, né? Nós somos produtores, somos o primeiro produtor mundial de café e temos esses preços absurdos aí, né? Aí não só o café, a carne mesmo está um absurdo, a cesta básica brasileira está um absurdo, né? Se você for ver aí, analisar o quanto que teria que ganhar um trabalhador brasileiro para ter uma cesta básica mínima, nós estamos falando de uns salários aí em torno de 4.500 a 5.000 reais. Então, você vê a defasagem que acontece hoje em dia. Então, agora, essa política aí do PT de colocar o Haddad, eu sinto muito pelo Márcio França, viu, Santiago? Eu achava, né, a gente já teve até programas aqui passado falando sobre isso, eu achava que o Márcio França tinha uma grande chance para o Senado. Né? Realmente. O Márcio França, eu vi o Márcio França... para isso, né? Um forte candidato ao Senado. Né? E aceitar, assim, de bom grado, ser vice do Haddad,
Sei. Não é, É tem por isso coisas que eu aí, falo, Paulinho. A não ser que muitas alguma coisas coisa. rolaram por baixo dessa É, ponte. Viu, pessoal? ou então alguma coisa vai aparecer que a gente não sabe. Aí estão guardando para quando começar mesmo a campanha, né? Mas Agora, agora sim, mas uma eu coisa. acho difícil, viu, Santiago? Eu acho muito difícil, porque, além de Sim, tudo, o Tarcísio sempre foi um cara meio burocrata clássico, né? Essa que é a realidade, né? Ele não é um cara carismático que nem o Lula, longe disso, né? Ele não é um cara carismático que nem o Jair Bolsonaro, longe disso. Né? Ele sempre foi aquele político burocrático que, ó, eu tô aqui para resolver, tô aqui para, né? Ele sempre foi um engenheiro, ele nunca foi um arquiteto, né? Essa que é a realidade. Ele foi um cara de fazer a obra, ele não foi um cara de criar alguma coisa. Então, eu acho que é muito difícil que aconteça aí um hecatombe aí na campanha do Tarcísio, né? perfeito. Ô, Fabião, agora uma situação que a gente vê aqui. O Tarcísio aparece com 51% das intenções de voto. O Haddad com 37% das intenções de voto. O terceiro colocado não vem nem com duas casas, né? Fica lá nos 5, 3, é que nem o levantamento para presidente, né? Agora, uma questão aqui, né? O Tarcísio não, o Haddad, como falou o Paulinho, ele era uma pessoa que não era muito benquista, porque foi o pior prefeito que São Paulo já teve. Mas por que o paulistano, ou paulista, no caso, né, uma eleição estadual, por que ele não reconhece isso, então, por exemplo? Porque o segundo lugar é o Haddad. Como é que é essa conta aí? O Márcio França entrando como vice do Haddad, pode levantar esses números e trazer até uma concorrência para o Tarcísio ou não? Tô aqui com a minha equipe pedindo silêncio aqui, estou com a mão levantada. Eles estão com serra elétrica aqui, estão tudo trabalhando. Dei uma pausa. Bom, muito boa também o levantamento, a fala do Paulo. Eu queria assim dar uma contribuição política num raciocínio interno, né, dessa minha vivência. Hoje, o maior político brasileiro, você já foi o Temer, já foi talvez o Quércia, né, do Nordeste também o Antônio Carlos Magalhães, não sei se vocês lembram desses nomes mais antigos, né? O Paulo está lembrando, a Adriana também, né, Adriana? Hoje o Kassab, ele é o presidente do partido, do PSD, que inclusive é o partido que o nosso deputado acabou de sair do PSDB, o Paulo Alexandre, e na janela eleitoral se filiou ao PSD. O PSD, salvo engano, Santiago, ele tem mais de 1.000 prefeituras, tá? Essa é uma outra conversa. No futuro dia a gente fala sobre o número de prefeituras do Brasil, que é uma outra aberração. Mas, fazendo um recorte aqui, o ex-deputado, o governador por 8 meses, Márcio França, ele fez um embate genial contra um cara que foi testado e não aprovado nas urnas. Ou seja, o paulistano lembra muito bem que elegeu o empresário João Dória, que dizem aos bastidores que saiu 5 bilhões de reais mais rico do que entrou, viu, Adriana? O cara entrou para fazer negócio. Então, assim, você pode falar o que for. Você vai falar, o Lula fez negócio no governo? O Geraldo Alckmin fez negócio no governo? O Trump faz negócio no governo? Faz. Então, assim, as pessoas elas estão atentas. E esse é o grande, acho que é o grande detalhe, viu, Paulo? O Haddad, ele é um baita cara, um intelectual, professor da USP, formado pela USP, um economista respeitado, só que as políticas econômicas, elas são dialogadas, conversadas entre os técnicos. Só para você ter uma ideia, o ministro, que era o Pércio Arida, que é um dos caras criadores do Plano Real do governo Fernando Henrique, ele era uma antípoda, ou seja, entre aspas, vou usar a norma certa, um inimigo do Guedes. Então, o Guedes era um cara que foi o ministro do Bolsonaro, que é um cara que eu gosto muito, né, desse pragmatismo do Guedes, né? A economia não pressupõe, não permite erros, porque a correção é muito difícil, tá? Então, a fragilidade da economia brasileira, já que a gente acabou de falar de onde vem toda a base da nossa economia, que é o agro,
tem que ter diálogo, tem que ter Câmara com muito deputado do agronegócio, ou não é, Santiago? Porque os caras estão defendendo os interesses não só coletivos, mas pessoais. Então, a fina camada que separa o interesse coletivo difuso da sociedade com os interesses pessoais é um papel de seda, assim, viu, Adriana? Assim, a fina camada desse trânsito. Então, esse debate qualificado que a gente está fazendo aqui, essa exposição e esse momento de pensar o voto familiar no ambiente de trabalho, eu acho que é uma evolução do nosso processo democrático. Eu sinto assim, eu estou com 60 e poucos anos, eu adoro conversar, as pessoas me escutam, eu não faço lavagem cerebral de ninguém, eu declaro meus votos, o voto é secreto, nada, eu falo em quem eu vou votar, não tenho nenhuma vergonha, porque é a minha escolha, o meu é o Fabião com as suas variáveis. Então, esse respeito, como a gente está tendo aqui, pelas falas diferentes, isso é o caminho. Então, eu não sei se eu estou meio zen, se eu estou meio, sabe assim, pisando. A Dana disse que eu estou. Porque é um momento, mas é um momento meu de construção pessoal, entendeu? Então, não, eu nunca tive mais de 60 anos, hoje eu tenho. E eu tenho uma bagagem. Ela foi até ver o que era. O anticorpo é a substância que algumas células do nosso corpo fabricam para combater os problemas do planeta. Para mim, um dos problemas do planeta é o excesso de plástico. Tá? Então, eu tentei banir a sacola plástica com o Bruno Covas em 2010. Há 16 anos a gente quase conseguiu. Sabe quem derrubou o pacto que a gente tinha? A CUT, a mesma CUT que defende o trabalhador. Sabe? Então, assim, não, vocês vão tirar a sacola plástica, vai perder 60 mil empregos da indústria plástica. Sabe? É um discurso bizarro, uma babaquice, entendeu? Então, é muito triste a gente ver a política contaminada por discursos de ódio, de interesses individuais. Então, ter essa isenção, não fazer Fla-Flu ou Santos e Corinthians, né, de uma coisa passional. Né, a gente está nesse momento de Copa aqui, de grandes emoções. Ontem estava muito tenso, o Brasil inteiro, né, parou para ver. Isso é paixão. E a política dá para fazer sim com paixão. Você não precisa, você tem que ter razoabilidade, lembrar em quem você votou. Hoje você pode mandar Instagram, e-mail, mensagem para o teu candidato. Cara, você fez isso, eu nunca mais vou votar em você. Cara, faça isso. Né? E aí, só para fechar, comentando dos dois maiores, o Haddad, se eu não me engano, ele está em segundo na pesquisa, o Haddad? Segundo. E o primeiro... E o Tarcísio em primeiro. O Tarcísio, eu não sei se vocês já estiveram pessoalmente com ele, ele é um engenheiro formado pelo IME, o Instituto Militar de Engenharia. E eu vou falar uma história que vocês... Esse é um cara que vem da famosa escola da meritocracia. Vocês já ouviram falar? Ele teve um desempenho durante a vida dele acadêmica, salvo engano, acho que ele foi o melhor aluno em termos de notas. Fábio, isso basta para ser político? Não basta. Só que ele foi escolhido por algum político, salvo engano, acho que foi o Temer, no governo da Dilma, que indicou o Tarcísio para ser o coordenador do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que é o cara que cuidou da construção, da implantação de rodovias, de pontes. Então, é um engenheirão que entrou para a política como engenheiro de excelência, que ganhou espaço e força política. Hoje ele é governador do estado, o maior estado mais rico da federação, escolhido por praticamente sacramentado pelo povo. E o Haddad, que é um cara, que é um economista que estudou para fazer com que o dinheiro tenha mais valor do que tem hoje, né, Paulo? Ele não teve sucesso. Ele não teve, porque não é eu que estou falando, você, a sensação do povo. Eu não sou analista econômico. O Paulo talvez tenha formação, eu não tenho, eu não posso. Hoje eu sinto que os erros e acertos do governo Lula na questão econômica existem os dois, como em todo governo, ok? Só que as pessoas estão vendo os erros do governo do Lula e na gestão da Haddad. Então, é essa percepção que transforma o voto, que faz a composição do voto. Não sei se eu fui assim didático para tentar ajudar as pessoas que vão ter paciência para nos assistir, e nesse papo que eu estou super feliz de estar aqui com vocês, sair assim, duas pessoas que eu quero ter a oportunidade de a gente tomar um café, ou se for um pouco depois das 18 horas com uma cerveja, e mais tarde, talvez um uísque. Adriana, eu tenho certeza que as mulheres tomam uísque como deve ser tomado, não como homens, como mulheres que apreciam coisas
importantes. A gente também tem que... Essas narrativas, elas me incomodam, né? Porque eu fui lacrado, não sei se a Adriana sabia, em 2017, por causa de uma foto que eu fiz, assim, sabe? Eu sei. Você lembra disso? Eu fui lacrado, assim, terrivelmente. Aí eu fiz 10... Vou até gravar para... Acho que eu nunca falei isso publicamente, viu, Santiago? E aí eu fiz uma fala, eu comentei lá, né? Aí eu fiz 10 sessões de terapia, Adriana, com o psicólogo. Na última sessão... Foi pouco, hein? Tem que 10 sessões. Se você resolveu com 10 sessões, então tá bom. É verdade. Não, eu resolvi não. Eu vou falar o que eu te falei, vou falar para vocês também. Eu botei a mão no psicólogo e falei, psicólogo, muito obrigado, o senhor me confortou, eu reconheço a sociedade interpretou de uma maneira. Aí o psicólogo botou a mão no meu ombro e falou assim, Fábio, posso te falar uma coisa? Eu falei, você me chamou, muito feliz, estou te conhecendo melhor ainda. Ganhei o voto dele, que ele não me conhecia. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim, Fábio, você viu o belo. Quando ele falou isso, eu que já tinha lido Ortega y Gasset, viu, Paulinho? Eu falei, cara, sabe? Ou seja, o mundo é o mesmo. A foto que eu fiz era de uma coisa bela. Se as pessoas estão vendo a minha doença como misoginia, como preconceito, cara, eu tenho que entender cada um, sabe? Então, eu busco me conectar com pessoas que têm discernimento, sabem estabelecer as prioridades. E aí o jornalismo é muito importante, porque o jornalismo, quando traz a pauta, a gente começou hoje falando de uma briga da mãe, como é que fala? Da madrasta com o enteado. E a gente teve uma oportunidade de fazer um programa político, na sua essência, né, Paulo, né, Adriana? Capitaneado pela inteligência e os cabelos brancos do Santiago, de muitos anos de estrada aí no jornalismo, de extrema qualidade, de extrema franqueza, de liberdade de expressão, a enésima potência, sabe? Então, eu estou assim, né, onde eu estou aqui, venham conhecer a Jureia, em Peruíbe, é um dos lugares mais incríveis do Brasil e do mundo, até me arrepio de falar. Não vou falar que é mais legal que a Amazônia, que eu conheço a Amazônia, mas aqui é mais legal que a Amazônia. Então, venham mesmo, tá bom? Tá bom, gente? Eu estou me despedindo de vocês, que a minha equipe está parada aqui. Está acabando já, Santiago? Só falta agora a palavra da doutora Adriana, né? Falta ela comentar então, sobre essa aqui, questão. Adorei a Adriana, a querida, muito, muito boa. E o Schneider também, um cara espetacular. Parabéns aí por essa nossa tarde de falar de política num país que a gente não vai... Eu não quero ir para outro. Eu não quero morar nos Estados Unidos, na Europa. Eu quero continuar aqui. Vou estar aqui em Peruíbe, que é uma cidade jovem, uma cidade, né, que tem só 65 mil habitantes, conectado com a natureza. Se vocês quiserem vir conhecer aqui, em 1º de dezembro está inaugurada a minha casa de madeira aqui atrás, está sendo construída. Beijo grande, gente. Valeu. Vou ficar aqui. Doutora Adriana. Perfeito, Fabião. Doutora Adriana, essa questão do Tarcísio estar em segundo, primeiro, né, já bem na frente, praticamente reeleito, né, e o Haddad em segundo, agora só leva a estratégia mesmo do Lula, né, de não deixar ele ganhar no primeiro turno. Você acha que isso vai acontecer ou o Tarcísio está mais à frente ainda do que essa estratégia de trazer o Márcio França como vice do Haddad? Olha, Santiago, eu penso que resultado é resultado. Nada combate um resultado. Como o Tarcísio é uma pessoa de resultado, é um homem de resultado, e a população está vendo isso, tanto que está se mostrando aí que ele vai em primeiro turno, o resultado fala por si só, entendeu? Não adianta o cara ser um acadêmico se ele não traz resultado. Entendeu? Né? Que o Fabião aqui, o professor falou, que ele é reconhecido no meio acadêmico, mas ele não trouxe resultado para a nação. Eu não sei se ele é obrigado a atender o que o presidente quer, e aí ele acaba... Enfim, mas ele já... Mas isso, para mim, às vezes cai um pouco por terra, porque ele já foi prefeito de São Paulo, ele já teve oportunidade de comandar o executivo e mostrar os resultados dele, né? Independentemente de crise política, onde nem havia polarização, nem nada. Ele teve uma oportunidade, ele não mostrou resultado, está tendo uma outra oportunidade, não está mostrando resultado, né? Ele não queria ser candidato a governador, que sabia que ia perder, mas aí ele aceitou por conta do partido, que a gente já falou aqui, que tem que aceitar o que o partido quer, né? Aí o Márcio França vai ser o quê mesmo? Vai ser, não é candidato. O vice do Haddad. Vice do Haddad. Aí colocaram o vice do Haddad para ver se dá um grau ali. Mas o Márcio França, ele parece que foi um
um bom prefeito em São Vicente, eu não votaria nele nem para senador, assim, não votaria nele para senador, que eu vou votar no Derrite, né, porque acho que a pauta da segurança pública, ela tá acima de qualquer outra coisa, acredito que ele seja um bom político e tudo mais. Mas o Derrite, como secretário da Segurança, doutor, ele trouxe o resultado que a senhora queria? Será que esse quarto lugar não é reflexo disso? Ele mostrou luta. Não é fácil lidar quando você não tem uma ajuda do Poder Federal, por exemplo, para investir em equipamentos, capacitação. Não, eu falo isso em comparação com Goiás. Por que o Caiado em Goiás conseguia fazer e o Derrite em São Paulo não? Olha, Santiago, existem lugares que são outro Brasil, né? Nós podemos falar isso da região sul e vamos falar isso da região centro-oeste. Teve um programa do agro, foi até no Pânico, com uma associação, a ProSoja, e a gente viu o quanto o governo não ajuda o agro e os caras empresariando mesmo ali na raça estão conseguindo, e nosso agro é um sucesso, nós temos 3 safras de soja por ano, enquanto o resto do mundo tem uma. Então, assim, ali é um outro Brasil, né? E o Caiado é um homem que enfrentou, mas ele tinha condições para isso. Porque quando você está lá no interiorzão, lá é a lei assim, não digo Nordeste, é a lei da risca-faca, igual fala minha mãe. Aí tu vê que a Marina ela não andava de espingarda? Lá é um outro Brasil, entendeu? Lá é o campo, é outra ela parada. Andava, e alguma mulher deve andar ainda hoje, né? Tem essa, né? Não, sim, eu queria ser igual no Texas, que as mulheres andam com arma na cintura, eu sou a favor. Né? Nós vimos aí, só assim, abrindo um parênteses, aquela nutricionista que o cara invadiu, ela faz luta. Quanto tempo ela ficou lutando com o estuprador que entrou lá no apartamento dela? Vocês viram isso, né? Vocês viram? Não viu, professor Fabião? Põe lá, nutricionista que lutou contra o estuprador. Ele passou por debaixo da catraca, abriu o apartamento dela, ela estava dormindo, ela lutou com ele durante 15 minutos. E quando ele foi correndo para o corredor, que ela saiu e pediu ajuda, mas achavam que era briga de casal, ninguém ajudou. Né? Então, assim, a mulher precisa ter arma, mas é uma outra pauta. Eu sou a favor. Mas, assim, lá é outro mundo. Então, aqui, quando nós estamos em São Paulo, no coração financeiro do país, nós temos muita lacração em São Paulo. Pessoas contra a arma, pessoas contra a polícia. Nós temos muita comunidade, nem sei se fala mais, Fabiola, mas nós temos comunidades. São Paulo é maior que muito país da Europa. Né, tem uma população muito maior do que muitos países da Europa. Nós temos um outro nível de complicação do que em Goiás. Então, assim, eu penso que o resultado que o Tarcísio está trazendo, e também para Santos, é o que está colocando ele em primeiro turno. Né? E é isso que a gente precisa, de políticos de resultado. Tanto que quando eu perguntei para o professor Fabão, da Marina Silva e tal, ela fez uma assinatura, mas, assim, não vi a Marina Silva com uma ação contundente no fato dela ela tem a bandeira ambientalista e precisa, é necessário, porque não tem mundo sem meio ambiente, não adianta ter dinheiro e não ter comida para comprar, não adianta nada, dinheiro não vai servir de nada. Essa que é a realidade. Então, nós precisamos de ambientalista dentro do Congresso, de todos os setores, inclusive da saúde mental, que ele foi fazer a terapia. Então, assim, nós precisamos de todos os setores, não um setor ganhando do outro, mas uma coisa mais equilibrada. Então, a gente precisa de político de resultado, né? E o cenário está nesse aí por conta do resultado do Tarcísio. Tá certo. Bom, quero agradecer aqui o nosso querido professor Fabão, também o Paulo Schneider, a doutora Adriana Matos e a toda a nossa audiência. A gente trouxe aqui mais um Quinta Pauta, né? Que hoje ficou grande, mas os assuntos foram bastante bacanas. E a gente sempre traz aqui no Quinta Pauta algum assunto que interessa aí para o Brasil, para o mundo, aqueles que estão em evidência. E hoje falamos sobre a eleição do Senado de São Paulo e também a última pesquisa aí para a eleição de governador do estado de São Paulo, e essa diferença grande do Tarcísio, que parece que vai levar em primeiro turno, mas parece que existe uma estratégia aí da oposição que não quer deixar. Mas tudo isso, você, caso tenha perdido algum pedaço, pode voltar aí no nosso YouTube. Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente está de volta às 15 para o meio-dia em mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus. Amanhã quem chegar primeiro espera o outro. Até lá.